Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Desbravadores, os caminhos do sucesso. Hoje o assunto é a trajetória do Grupo Assum, um dos maiores do setor supermercadista do Rio Grande do Sul. Vamos receber o presidente, que poderia ser um professor de física, mas virou um grande empreendedor da economia gaúcha. Seu Antônio Ortiz Romacho, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença. E eu quero já começar da origem da família, que veio da Espanha, é isso? Sim, sim. O senhor chegou aqui? Nós somos espanhóis. Meu pai veio em 1961. 61. Desculpa, meu pai em 1960, nós em 1961. E O pai veio na frente. O pai veio na frente. A história do meu pai é muito interessante porque nós tínhamos uma loja lá em Guadix, província de Granada. A 60 quilômetros de Granada tem Guadix. É uma cidade romana, muito legal. E o pai tinha uma loja de eletricidade, vendia lâmpada, fio, cabos e etc. E ele disse para minha mãe que ia fazer um curso em Madrid, que ele ia ficar um mês em Madrid. E ele pegou um navio em Cádiz, junto com os amigos dele, e veio para Porto Alegre. Veio para São Paulo e de São Paulo vieram para Porto Alegre. E ele veio já com um emprego arrumado na Panambra. Imagina uma história. Mas a moral é assim, 20 dias depois, uma semana depois de ele sair de casa, né, ele escreveu uma carta para minha mãe. Minha mãe editou um livro, agora faz 8 anos, editou um livro e está ali a foto da cartinha que meu pai mandou para ela, dizendo: Assum, eu vim para o Brasil, estou no Brasil, quero que tu venda tudo que tu tem, que nós temos aí, negócio, apartamento, tudo, e venha para cá. E venha para cá com a minha mãe, que era só... Meu pai só tinha a mãe dele. Ele é filho único, né? E aí, ele chegou aqui em 60, minha mãe demorou um ano naquele processo. Chegou para a família dela e disse assim, tá, e porque nós três, eu, o Ernesto, meu outro irmão mais velho, o Pepito... São 3 irmãos? Somos 4, Quatro, né? Nasceu a Assuncionita depois, né? E ela já é brasileira. E aí o pai e a mãe foi falar com a família dela, com o pai dela, e agora o que eu faço? O pai dela disse, não, se o cara foi, tu tem que ir junto, tu é a mulher dele. E a mãe pegou e vendeu tudo e se veio embora. Pegou os filhos, meteu tudo num container. Tu não acredita, minha mãe trouxe máquina de costura, cama, ela não trouxe geladeira, mas trouxe os móveis mais importantes que ela tinha, cobre, o espanhol é muito chegado a ter cobre dentro de casa, pendurado, né, de decoração. Trouxe tudo aquilo, roupa, mantas, botou num container e veio. Aí paramos em Santos, meu pai chegou lá em Santos, alugou um caminhão, botou o container em cima do caminhão e viemos todos aqui para... Coisa, olha a ousadia. Demoramos um mês, né? Demoramos um mês de navio, Cabo São Vicente. Cabo São Vicente. O senhor lembra de alguma coisa? Só me lembro de ver todo mundo vomitar. Todo mundo vomitar e eu brincando no meio de todo mundo e todo mundo passando mal naquele navio, balançando. Aí eu não. Aí chegou aqui em Porto Alegre, primeiro ônibus que eu entrei, me deu enjoo. Eu não podia andar no ônibus Camaquã nem no Padre Reusa. Só no Otto Niemeyer circular. Aquele não me dava nada. Mas, que coisa. Cavalhada, Camaquã, meu Deus, Belém Novo, aquilo ali era entrar e... Olha o que é a história. O senhor falou de Assum. Assum, a mãe. A mãe. Que era Assunção. Exatamente. Daí o nome do supermercado? Aí o nome, claro, o nome do supermercado Assum. O supermercado tem origem lá em 1964, que meu pai tinha um ônibus, fez uma garagem, da garagem, ele vendeu o ônibus, sobrou a garagem, e aí fizemos uma pequena fruteira, nem me lembro direito como é que era aquilo, né? Isso em Porto Alegre? Isso já em Porto Alegre, na rua Doutor Barcelos, 2355. E aí ficamos ali, meu pai muito empreendedor, já... O terreno era dele, né? E aí ele já disse assim, não, esse negócio é muito pequeno, vamos construir um negócio. Então ele começou a construir um prédio que passou por cima daquele mercadinho e, meu Deus do céu, olha, só tu vendo
O senhor jeito do meu cresceu em meio a gôndola, caixa, estoque. Eu e meus Foi a sua dois vida. irmãos, sim. A gente viveu, cresceu no meio dessa função, né? No meio de supermercado, abastecendo, arrumando, atendendo. Nós, em 1975, nós fechamos a operação em Porto Alegre e fomos para o litoral. Quer dizer, a gente foi em 74. Meu pai tinha comprado uns terrenos em Quintão e fomos para a praia. E lá a gente fez um prédio de 9 de largura por 20 de profundidade, né? E 9 metros era o tamanho de um calhetão. O maior calhetão que existia era de 9 metros, né? Uma viga no meio. E a gente construiu, eu, meu pai e mais 2 pedreiros. E fomos para lá em 75. Estamos lá na praia, num outro lugar, mas estamos lá na praia, então, desde 1975, com o supermercado Assum. Mas por que essa visão de que no litoral poderia estar o futuro? Isso é coisa do meu pai. Meu pai trabalhava na Panambra. Um dia chegou um cara vendendo terreno, e era um terreno por uns R$1.000, né? E aí meu pai comprou uns 8 terrenos, todos juntos, né? E aí os amigos dele também compraram, e todo mundo ali, os mecânicos, meu pai era encarregado dos carros novos, e todo mundo ali na Panambra, ali na Zenha, ali na João Pessoa, né? Comprou. E aí, com aquela obra que a gente fez na Cavalhada, aqui na Dr. Barcelos, meu pai se endividou muito e estava muito endividado, e aí o que ele teve que fazer? Teve que vender o negócio, e aí ele ia fazer o quê? Né? Ele vendeu para pagar as contas, né? Que meu pai, meu Deus, ele morria, mas pagava as contas. E aí ele disse, bom, o que eu vou fazer? Um ano antes de fechar aquela loja ali da Cavalhada, eu e ele fomos para a praia, e nós dois que construímos aquele prédio, o primeiro prédio lá no Quintão, né? Na frente da SAPS, né? Na frente da Sociedade Amigos do Balneário da Praia do Quintão. Mas não era visão, era o que tinha para fazer. Ele não tinha mais nada, mas ele tinha aqueles terrenos, né? Na beira da praia, e aí fomos lá e fomos muito felizes. Olha, a gente trabalhou lá de 75 até 83, quando em 83 eu vim cobrar uma dívida de uma pessoa aqui na Benjamin Constant, e aí eu passei numa esquina, tinha um prédio fechado, tinha pego fogo, tinha indícios de tinha pego fogo, né? Aí falei com os vizinhos ali, eu digo, de quem é isso aí? Isso aí é do fulano lá, não me lembro o nome do dono, mas era coisa de Selaimen ali, e os Selaimen são grandes ali naquela zona ali da Benjamin Constant. Aí eu fui lá e negociei com ele, ele me deu lá 6 meses de aluguel para reformar o prédio. E aí sim, veio toda a família da praia. O senhor já com a ideia, isso dá para ser uma unidade. Não, mas era uma padaria antiga, padaria Benjamin Constant, Assis Brasil, não sei como é que era o nome. Tinha sido um negócio que pegou fogo e estava fechado. Né? O cara abandonou. Mas aí seria o retorno da operação em Porto Alegre. Sim, aí que foi em 1983 o retorno da operação em Porto Alegre. Isso nós estamos falando, o senhor tinha que idade mais ou menos? Eu nasci em 55... Em 75 eu tinha 20 anos mais 28 anos. 28, sim. Não, chegava aos 30 ali, Sim. 30 e... Eu já tinha família, eu já era casado. Mas aí o meu irmão Pepito ficou em Quintão e eu vim tocar essa padaria aqui na Benjamin Constant. E desses irmãos, que são 5 já, porque uma nasceu... Tá, mas uma nasceu aqui no Brasil, sim, não? Sim, a Adriana, minha filha, a Assunção também. E aí todos são envolvidos com o negócio ou não? Não. Aí só eu e Pepito éramos envolvidos no negócio. A Anitta também, a Sionita era pequenininha, também ajudava. O Ernesto, o pai da Anne Ortiz, a deputada federal, o Ernesto, nosso irmão, ele sempre teve madeireiro e posto de gasolina, então ele não se envolvia no supermercado, né? Hoje, depois de ele ter sido prefeito de Palmares, ele não é mais dono de madeireira nem de posto. Então, era eu e Pepito envolvidos no supermercado. Sim. Assim. Eu lhe perguntei sobre a questão do litoral, se era uma visão de negócio, porque
É muita unidade no litoral hoje, né? Bastante. Hoje nós temos 14 unidades no litoral. Eu vou te dizer uma coisa, o litoral é bom janeiro e fevereiro. É lógico, as praias cresceram de uma maneira bem grande, né? Consistente. A pandemia também levou muita gente para o litoral. Mas foi uma vida, o litoral ninguém merece trabalhar no litoral, sabe? Tu te mata trabalhando janeiro, fevereiro e depois do resto do ano tu perde dinheiro, paga para trabalhar, paga para estar aberto. Acontece, né? Isso no seu negócio, mesmo sendo, por exemplo, alimentação? Atualmente tem lojas menores lá no litoral que dão muita dificuldade, né? Paga a conta, né? Paga a conta. Pois é, a gente não tem essa noção, né? Não, mas acha que é um negócio o ano inteiro. Não. Aconteceu uma coisa que eu tinha orgulho de olhar um motor. Lá na praia, em 75, a gente botou o motor da refrigeração, um motor normal, um motor desses que toca uma câmara fria. Aquele motor, todos os anos, o radiador dele apodrecia, evaporava, a maresia comia ele. Então, de ano em ano, de 2 em 2 anos, a gente tinha que trocar os motores. Quando a gente veio para Porto Alegre, nessa loja da Benjamin Constant, meu Deus, o motor estava lá. Aí passou um ano, o motor estava lá. Passou o segundo, ele estava lá, azulzinho, igualzinho, sabe? Passou 10 anos, o motor estava lá, eu não troquei o motor. Então, quer dizer, a despesa do litoral é algo desproporcional. Tu não tem noção. Bom, quem tem casa na praia, se bem que hoje... Eu não sei. Os materiais também. Os materiais estão diferentes. A gente está sendo mais exigente dos materiais. A gente pega alumínio, pega zinco, galvanizado. E eu acho que hoje não é tão descampado, né? O litoral antigamente era muito descampado. Povoado, né? O nordestão entrava voando dentro da tua casa. Né? Deixa eu lhe perguntar, assim, dessas lembranças da infância, em meio àquilo que a gente sabe, né, da realidade de supermercado, enfim, né? O senhor tinha tempo para brincar ou o senhor pensava em trabalhar já? Cara, a gente apanhava muito, porque nós estávamos sempre brincando. Ah, é? Sempre. Coisa boa. Meu pai saía para fazer compra nos atacados e a gente arrumava uma vaguinha e saía para jogar bola. E todo mundo sabia que meu pai era muito bravo, então todo mundo ficava cuidando do carro do meu pai. Vim na Barcelos, né, em direção a Venceslau Escobar, por exemplo, e todo mundo, o carro de teu pai vindo, aí a gente cruzava as casas. Tinha vezes que a gente não via meu pai chegar. E meu pai passava e ele fumava, então ele não se virava, porque ele sabia que se ele nos visse, ele ia ter que nos bater. E aquele dia eu acho que ele não estava a fim de bater, então ele não olhava para a pracinha. Coisa de moleque. Sabia que coisa de moleque. Era coisa terrível. Mas é coisa da infância, né? O senhor guardou muita coisa boa de memória da infância? Sim, tem muita coisa boa, mas é que a gente não teve infância. Nós trabalhávamos desde o início da vida, todos os dias do ano. Eu vou te dizer uma coisa de Quintão. Em Quintão, nós fomos lá em 1975. Até 1983, que eu fiquei na praia, a gente trabalhou todos os dias do ano, das 6 da manhã à meia-noite. Todos os dias. Não tinha Natal. Eu não me lembro de ter ido em aniversário de 15 anos, de fazer aniversário, de comemorar aniversário. Não, era trabalhar das 6 da manhã à meia-noite, todos os dias do ano. Tanto é que quando a gente chegou em 83 na Benjamin Constant, eu disse para minha mãe, vamos fazer o seguinte, ela me perguntou qual é o horário. Eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos abrir às 6 da manhã, mas aí eu já estava comandando o negócio, né? Vamos abrir às 6 da manhã e 9 horas da noite vamos ver como é que vai ser, né? Sim. Gente, nós apanhamos tanto, o movimento... Aqui me arrepiei todo. A loja encheu de gente. Meu Deus do céu, era gente comprando, era gente. Chegou 9 horas, eu me agarrei nas cortinas e baixei as cortinas. Eu digo, terminou, é 9 horas. Aí ficou o resto da vida aquela loja, enquanto ela ficou aberta, né, como Assum, ela abria às 6 da manhã até às 9 horas da noite. O senhor falou em se arrepiar, é muito sentimento quando lembra daquilo? Não, é porque realmente, eu me lembro aquele dia que nós inauguramos a loja da Benjamin, eu fui na Ceasa às 4 da manhã, às 6 da manhã eu cheguei, descarreguei o carro, na inauguração não abriu às 6, né? Abriu às 9 ou 10 horas da manhã, mas eu sei que eu arrumei as verduras no lugar e era muita coisa e me esqueci de botar preço, e aí as pessoas, que preço da batata? E
eu dizia 99 centavos, e a cebola, e inventava preço, e inventava, mas tudo bem baratinho, sabe? Meu Deus, uma correria para poder atender todo mundo. Que loucura, né? Não, mas... Olha quanta história, porque hoje a gente vê uma fachada e não imagina o que tem de carga de trabalho, né, naquilo tudo. Não, mas é que tu não vai acreditar. Em 89, só para a cronologia ficar certa, em 89 nós abrimos o assunto da Cavalhada, Avenida Cavalhada 2355, e ali a gente abriu essa firma que existe hoje, Assum Comércio de Gêneros Alimentícios, começa ali hoje, certo? Bom, eu me lembro que eu estava ali na obra, e aí eu precisava de dinheiro para pagar uns pedreiros, para pagar alguma coisa, e fui no Neglia. O Neglia era o gerente. Não, eu fui na Caixa Econômica Federal. Eu tinha conta na Benjamin Constant, na Caixa Econômica Federal, e o gerente era Neglia. E aí eu cheguei nessa Caixa Econômica Federal da Cavalhada e disse para a guria: moça, eu precisava de tirar um dinheiro, eu precisava de... Era 500 pila, 100 pila, era um dinheiro, 89, não sei que dinheiro. Qual era a moeda? Mas tudo bem. E a guria disse assim: tá, o senhor tem conta no banco? Eu digo: tem. E ela disse assim: o senhor tem documento? Eu digo: não. E ela deu uma risada assim: e como é que o senhor acha que eu vou te dar dinheiro? E eu digo: porque eu tenho meu nome, né? E ela disse: não. Eu digo: quem é teu gerente? E ela disse assim: aquele moço lá. Eu fui lá, eu digo: meu amigo, eu tenho conta na Caixa Econômica Federal, meu gerente é o Neglia, e eu preciso de 100 reais, eu precisava, e eu não trouxe os documentos. O senhor faz favor, liga para ele. Ele pegou o telefone, muito gentil, bababá, e aí... fulana, dá 100 reais para ele. Aí eu liguei, aí eu disse pro Neglia, no outro dia que eu fui lá no banco, eu digo assim: e daí, cara, o que tu disse pro gerente lá? Ele disse que era para te dar o banco, tudo que ele quiser. Histórias maravilhosas. A gente precisa fazer o primeiro intervalo rapidinho, mas já volta com o seu Antônio Ortiz Romacho. Grandes histórias da empresa Assum. É rapidinho, a gente já volta. Desbravadores de volta, e hoje contando uma baita história da empresa Assum, Supermercados Assum, de Assunção, a mãe do seu Antônio, que por sinal faleceu faz pouco tempo, né? Faz tão pouco tempo, sabe que ela é tão presente na nossa vida que faz 8 anos já, e parece que foi ontem, sabe assim? A gente está sempre falando dela, agradece, dizendo que ela deve estar olhando a gente, e deve estar olhando mesmo, né? Ela deve estar olhando, sim, porque ela tinha uma energia muito forte. Ela era daquelas que estava sempre junto ali também? Não, a minha mãe, o Assum por causa da minha mãe, né? Não tem, o DNA é dela, a força é dela, ela tinha uma energia absurda, não é por causa do meu pai, ela escreveu um livro, sabe que a minha mãe faleceu porque assim, nos últimos 10, 15 anos, mais ou menos, 20 anos, a minha mãe passava 6 meses na Espanha, na casa dela, que ela tinha lá um apartamento, e 6 meses aqui no Brasil, no verão, certo? Chegou uma vez, ela tinha uma viagem marcada, e deu um problema nela, e ela adoeceu. Teve que ir no hospital, ficou internada, quase morreu. Eu peguei a passagem dela e empurrei 1 ano para frente, né? A passagem. E ela se recuperou naquele ano, ficou bem, bababá, tudo bem. Nós lançamos o livro dela. Tipo abril, e ela ia viajar em junho. E em abril lançamos o livro. No último capítulo do livro diz assim: e dona Assum, o que a senhora quer da vida? Eu quero que a minha família ir para a Espanha, que a minha família seja feliz e nada mais. Sabe? Era o que ela queria. Ela viajou em junho, ela chegou na Espanha. 2 dias depois, um dia depois de estar lá na Espanha, adoeceu, foi para o hospital, durou 1 semana e faleceu. Ela faleceu na Espanha? Ela faleceu na Espanha. O caso é muito estranho, porque a minha mãe, ela foi para a Espanha e ficou 7 dias lá e faleceu lá. Ela faleceu lá, ela foi para morrer lá. O meu pai se despediu, meu pai é separado da minha mãe, era separado de tio Mariano, meu irmão
por parte de pai. Ele deu tchau para o Mariano, digo, Mariano, tchau que eu não volto mais. Meu pai durou 1 mês e meio, 2 meses na Espanha e morreu. E está enterrado lá. Que coisa, né? Eles foram voltar para ficarem lá. É uma coisa muito incrível, uma coisa muito... A sua relação com a Espanha hoje, o senhor vai para lá? A gente vai todos os anos, né? Porque a minha mãe, o aniversário dela era 4 de setembro, então a gente ia todos os anos. E a minha mãe tinha 7 irmãos, ela era a 8ª. Hoje, atualmente, só tem uma irmã dela viva, uma só. Todos os outros já faleceram. A menor está viva ainda. Mas eu tenho 200 primos lá, a família lá é muito imensa, a gente se liga. E tem essa coisa de se encontrar, grupo, de fazer festa? Sim, coisa grupo. Boa. E minha mãe era o elo entre toda a família, né? Então, quando a minha mãe estava lá, toda a família ia de 4 de setembro... A festa era muito grande. A partir dessa história, desse depoimento, a partir de hoje, quando eu enxergar aquela placa Assum, é claro que eu vou ter outra concepção do próprio negócio, né? Mas deixa eu lhe perguntar, quando é que veio essa ideia de que, não, eu era o filho do dono ou filho do fundador, dos criadores, mas a partir de agora eu sou o CEO? Isso começou quando? Não, isso não começou, isso sempre existiu, né? E lá em 75, o nome, o Assum já estava no meu nome, o Assum, aquela razão social, Assunção Romacho Garcia e Filhos, aí eram meus 4 irmãos, aí todo mundo assinava tudo, todo mundo... E aí, quando veio para Benjamin, também veíamos com aquela mesma empresa. Quando saiu o Assum, aí eu já estava tocando. Quer dizer, é que o Assum familiar era um Assum pequeno, era um armazém, era uma loja pequena, né? E esse Assum que aí, sob o meu comando e graças a Deus com a ajuda de toda a minha família, né? Todo mundo ajudava, de um jeito ou de outro ajudava, né? Eles não estavam na razão social, mas é que depois foi assim, ó. A minha irmã, ela casou, ela foi fazer outros empreendimentos, saiu fora. O Pepito, meu outro irmão, nós tínhamos comprado um frigorífico, então tínhamos uma loja na praia e uma loja em Porto Alegre. 2 lojas, e mais a cavalhada, 3. E aí tínhamos o frigorífico novinho. E ele disse um dia, olha, eu quero cuidar do frigorífico. Então tá bom. E eu fico cuidando do assunto. Foi um fluxo natural, então. Muito natural, muito natural. E com tudo isso, como é que o senhor arrumou tempo para estudar? O senhor virou professor de física. Exatamente. Aqui em 75, quando abrimos a loja, eu tinha feito vestibular, né? E o vestibular ali que tu faz ali em novembro, dezembro, e eu tinha passado no vestibular de física da PUC. E aí eu fui com meu pai lá em novembro para a praia. Mas eu já tinha passado no vestibular, né? E aí, quando abriu a loja, é a mesma coisa de sempre, né? As pessoas te julgam pelo teu jeito, né? Eu fui para a praia para tomar banho no mar com sabonete. Ninguém me olhava assim, eu era um bichinho feio. Aí depois, poxa vida, depois a gente estudava na PUC, eu estudei na PUC em 75, e como a praia de Quintão, elas tinham, tu ia para a praia, tu chegava lá em dezembro, voltava só dia 28 de fevereiro. E todo mundo fazia isso, não era essa ida e volta. Quando tu saía de Pinhal ali, pela RS 040, tu vinha na contramão até Viamão. Não existia um carro, 2 carros que fossem em sentido contrário. Todos vinham para Porto Alegre. Então, meu irmão ficava lá na praia, o Pepito ficava lá na praia e ele não estudou, realmente não estudou, e eu e o Ernesto estudamos. E em 78, como eu estava em Porto Alegre, eu resolvi trabalhar e eu já estava 3 anos na faculdade e comecei a dar aula de física no Colégio São Francisco. Tem aula de física lá abaixo. Eu dava Isso aula é lá de perto física. da Baltazar? Isso, na Baltazar de Oliveira Garcia, o Monsenhor Roberto Ludovico Roncato. Sim. Aí eu dava aula lá de manhã, de tarde, de noite, dava aula de laboratório, meu Deus do céu, dava aula particular.
Era um roubo. Gostava assim. disso ou era uma coisa mais... Gostava muito. Precisava. Tá mas eu achei que... E fazendo loja, e dando aula, e fazendo loja e dando... Claro, não nessa intensidade de manhã, de tarde, de noite. No início, sim. Depois eu larguei de manhã, depois eu larguei de tarde. Aí fiquei dando aula só de noite. Depois, eu dei aula aqui também no São José, na frente do Plaza São Rafael. Eu dei aula ali, durei ali 6 meses. Eu dei aula, ali o cara tirava 0 no primeiro exame, 0 no segundo, 0 no terceiro, entrava média 0, aí fazia recuperação 0, aí tinha um ponto por um ponto por isso, um ponto por aquilo, um ponto por aquilo. Aí faltavam 2, aí o conselho dava 2, eu digo, não, isso não me serve, eu vou me embora daqui. Não estou aqui para provar o aluno, estou aqui para ensinar. Bom, moral da história, em 94, no Shopping do Vale, nessa história que eu te contei do Shopping do Vale, na obra ali no Shopping do Vale, o padre disse assim para mim, Antônio, se tu abrir mais uma loja, eu vou te demitir. E eu já tinha dito para ele, a melhor coisa boa seria se o senhor me demitisse. Ele não entendeu a minha frase. O que quer dizer a melhor coisa boa? É que se o senhor me demitir, eu vou trabalhar para mim, e se eu trabalhar para mim, eu vou ganhar mais. Então, eu quis dizer que dar aula já não era mais negócio, né? Nessa história do Shopping do Vale, o senhor estava comentando no intervalo aqui, a gente continuou conversando, porque o senhor Antônio é um papo maravilhoso. E ele conta a história, assim, por exemplo, de lojas, unidades que estavam para abrir, e é o caso do Shopping do Vale, que ele praticamente dormia lá dentro. O senhor sempre foi de acompanhar tudo de perto? Sim, a gente essa do Shopping do Vale, só para colocar o público a par, é que nós construímos um prédio, decoramos uma loja dentro do shopping, um espaço, em 35 dias. E para isso ser possível, assim, nós trabalhávamos 24 horas por dia. Tinha equipe que trabalhava de noite e eu fui para lá e não saía de lá. E eu tinha o Beto, meu irmão, que comprava o material e mandava para a obra. E eu trabalhava lá e tinha um pessoal do shopping que eles, no dia da inauguração, um dia antes, eles disseram, seu Antônio, está aqui, o senhor tem um papel aqui, que o dono do Assum tem direito a uma vaga aqui no dia do estacionamento, da inauguração. Eu digo, tá bom. Mas eu achando que ele sabia que eu era dono. Aí, no dia da inauguração, eu chego lá, e e ele, seu Antônio, tudo bom? E eu digo, aonde é que é a minha vaga? Ele, não, cara, não é para ti, é para o dono do Assum, cara. Eu digo, não, eu sou o dono do Assum. Não, tu é um engenheiro responsável. Não pode, cara. Não acreditou? Não acreditou. A família Lima inaugurou duas lojas nossas que a família Lima inaugurou. Aquilo foi espetacular. Família Lima inaugurou Shopping do Vale e Capão da Canoa. Tu não acredita, Shopping do Vale eu paguei R$3.000 para a família Lima. Capão da Canoa paguei R$6.000. Aí depois fui inaugurar uma outra loja, aí o Faustão já tinha chamado eles já tinham se apresentado em São Paulo. Aí já me pediram 40 mil e nunca mais consegui contratar a família Olha o que Lima. É o parâmetro, né? As coisas... Não, é que a família Lima, quando eu trouxe ela, eu mostrei ela para os fornecedores, e os fornecedores se apaixonaram por eles e levaram eles para São Paulo. E aí em São Paulo mais gente viu eles e eles eram muito bons. Seu Antônio, e vendo tudo isso e lembrando, o senhor hoje tem mais de 40 lojas. São 40 lojas, mais de 4 mil funcionários, por aí. Por aí, chegando. O senhor se orgulha muito de dizer, eu sou o dono, eu tenho aquela vaga ali porque eu sou o dono? Não, eu não sou assim. O senhor não é de falar para as pessoas? O senhor não é de aparecer muito em público? Eu gosto assim, de cozinhar para ti, cozinhar para o grupo. Eu gosto, a gente... O senhor se considera uma pessoa simples? Não, eu sou o simples que dá, né? Assim, né? Mas eu não sou metido, não é meu perfil. E não é meu perfil porque eu sou bodegueiro. E sendo bodegueiro, eu acho estranho, eu sou empresário. Eu não sou empresário, eu sou bodegueiro. E aí, eu quero servir. A minha mãe, quando alguém dizia assim, mas dona Su, a senhora está muito ladrona. Ela dizia assim, nós os ladrões somos gente honrada. Já botava o cara junto contigo, né? Porque a gente tem que agradar.
eu digo assim para os meus amigos, quando algum amigo meu vai me contar, Antônio, eu não gostei daquilo ali, eu digo, cara, muito obrigado por me dizer, e o cara diz, não, mas tu não te ofende. Eu digo, cara, só meus amigos me contam a verdade, meus inimigos não me dizem nada. Bom dizer. Eu outro dia fui visitar um concorrente, eu achei uma porcaria absurda. Mas assim, eu dei graças a Deus que ele é meu concorrente, porque é muito ruim a operação dele, entendeu? Eu não liguei pro cara para dizer. E se um dia me cruzar por ele, eu vou dizer, que loja boa aquela tua, Mike. Claro, porque eu não sou amigo dele, ele é meu concorrente. Não vai entregar claro, a então receita só pra ele. os amigos te dizem a verdade. E eu penso assim, e eu acho que a gente tenta ajudar bastante. Olha, O senhor tem muitos amigos, agora que o senhor falou, só os amigos de... Eu acho que eu tenho, acho que eu tenho. Tenho e faço, tento cultivar. Acho que, amigo, tu tem que cultivar. Tu tem que ser gentil com o cara. Tu tem que cultivar um amigo. Tu não pode... Amigo é raro, né? Eles são raros. E então, em termos de família, o senhor tem filhos? Sim, Quantos filhos? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. Nós somos 4 irmãos, né? O Ernesto Ortiz, o Antônio, o José, Pepito, e a Assuncionita, né? Que está morando na Espanha. E eu tenho 4 filhos. Eu tenho a Adriana, a Fernanda, Lucas e a Luísa. E tem alguém encaminhado já no negócio? Todos. A Adriana trabalha no financeiro. A Fernanda, que está agora, ela era do RH, agora está meio... ela ganhou a Maria Clara. Depois agora já vou te falar. Coisa de vô, hein? A Adriana me deu a Antonella. A Antonella tem 1 ano e 2 meses. É uma delícia. A Fernanda me deu o Noah. E a Maria Clara, que tem 4 meses, então ela está de licença. O Lucas, nada ainda, mas está namorando firme. E a Luísa me deu a Helena, né? A Helena é um doce de criança. O senhor consegue reunir o pessoal no final de semana ou não? Não, eles estão bem perdidos, né? Mas assim, mas a Luísa é do marketing, eu estou aqui por causa dela, né? A Luísa. O Lucas está agora na Argentina, que ele está prospectando marca própria, nós estamos importando muito, ele tem ido para a China, nós temos criado a marca Valência e também temos o melhor vinho do Chile, nós estamos trabalhando com o melhor vinho do Chile. Nós estamos trabalhando com uma linha, agora pet, de brinquedo de cachorro, de cachorro e gato. Nossa, isso é um mercado. Eu vou lhe pedir para a gente fazer o último intervalo, porque a gente vai voltar falando da atualidade, dos projetos e do que vem por aí, né? Nesses projetos, o que a gente pode revelar. Tem coisa que não dá para falar. Em seguida, voltamos com o seu Antônio para falar de assunto. Desbravadores de volta, falando hoje com o seu Antônio Ortiz Romacho, CEO da Assum, ou do Assum, da rede Assum. Aliás, parabéns, eu não sei de quem foi a ideia, faz assim, faz Assum. Isso fica na cabeça das pessoas, né? Sim. Eu não sei se é criação da sua filha, do marketing, enfim. Foi do marketing, mas acho que foi do guri. E aí a gente estava falando da expansão, né? O senhor estava falando do filho que está buscando marcas próprias, né, investimentos em outras áreas, tem o vinho que vocês também investem. Aliás, quem vai nas lojas fica maravilhado com a diversidade de opções, porque não é o tamanho da unidade que determina isso. Às vezes uma unidade pequena tem muitas opções, por exemplo, é o caso do vinho. Como é que vocês estão pensando nesse futuro aí? Olha, a variedade, a gente sempre se orgulha muito do nosso mix, sabe? A gente sempre acha que cabe mais, né? Tem muita gente que diz assim, não, mas a gôndola não é elástica, né? Não, eu sei que não é elástica, mas a gente tem que dar opção pro cliente, né? Muitas vezes tu vai na minha loja, por quê? Porque a passata que eu vendo, uma passata italiana, só eu vendo, né? Eu estou vendendo uma massa italiana absurdamente boa.
os vinhos, sabe? Nós estamos tentando diversificar bastante a qualidade e a variedade dentro da loja para a satisfação do cliente, né? Nós temos loja lá em Capão da Canoa, na praia. Poxa, nós temos um salmão que é maior que o salmão normal, entende? Por quê? Porque a gente identificou que o cliente daquela loja quer um salmão diferente do salmão que a gente estava vendendo. Então, é muito bom e dá uma satisfação para a gente quando atende o cliente. Mas isso é muito da sua forma de gerir ou é muito da concorrência? Porque hoje a concorrência ela está muito forte, né? A concorrência está forte. Nós estamos entrando assim, estamos brigando direto com a concorrência, mesmo dando o serviço que a gente dá. Porque a gente tem empacotadora, a gente leva no carro. Se hoje estiver chovendo e tu chegar numa unidade minha, vai ter um guri de guarda-chuva para te buscar no carro, para te levar no carro. Quer dizer, a gente tem um serviço, muito serviço dentro da loja. E mesmo assim, brigamos com preço. Eu não perco. O assunto, desde os primórdios dele, a gente nunca foi de botar um preço extorsivo, sabe? Quando eu estava lá sozinho em Quintão. Eu tenho hoje uma loja lá em Quintão e eu sou sozinho em Quintão. Não tenho concorrente, tem lá uns pequenininhos. Mas o preço de Quintão é o mesmo preço de Cidreira, que tem um monte de concorrente. É o mesmo preço de Tramandaí, que tem um monte de concorrente. Eu não tenho preço separado para um lugar aqui, outro lugar lá. Entende? Então, variedade, preço, a gente tenta fazer homogêneo. E claro, loja que vai vender salmão, tem salmão. A outra loja vai ter que ter outro tipo de peixe. Claro, o poder aquisitivo manda, né? Mas o preço que eu comercializo sempre é o mesmo. E a questão de pets que o senhor estava falando antes, o mercado pet, o senhor também está mirando? O mercado pet é que o problema é o seguinte, as nossas lojas são pequenas, mas agora o espaço pet, ele está tomando conta do bazar, assim, ele está empurrando o bazar para um cantinho, porque o público não tem ideia da infinidade de brinquedos pet que existe. E o Lucas, meu filho, foi para a China e trouxe lá, meu Deus do céu, a gente nem tem lugar para botar toda aquela variedade dentro da loja, mas são coisinhas bonitas, assim, as pessoas adoram aquilo ali, tá tendo uma venda muito considerável. O senhor consegue pensar em expansão neste momento? Ou é aquele período, não, vamos dar uma segurada? Olha, teve aí 3 anos atrás, 21, a pandemia foi 20, 21. Então, em 21 e 22, a gente abriu 10 lojas naquele ano, 10, sabe? Foi o ano de maior expansão. Eu agora estou com 3 lojas projetadas, mas assim, eu falei hoje, eu estava lá com um investidor e ele estava dizendo, Antônio, eu tenho terrenos para fazer loja, a gente está pensando em abrir loja em Arroio do Sal, abrir loja aqui em Porto Alegre, lá em Gravataí. A gente não para todos os dias. Eu tenho um defeito terrível, né? Eu olho um terreno vazio e digo, que cabia. Parece aquele prédio que estava incendiado lá na Benjamin. Aqui cabia uma loja, né? Quer dizer, a gente tem uma expectativa assim, parece que tu vai durar 1000 anos, mas realmente, isso. Eu tento me controlar, eu digo para mim mesmo, não, para aí, não vou olhar mais com um olhar de ver, aqui cabe. Mas, claro, eu nunca vou parar de querer abrir loja, nunca, né? Meu financeiro diz assim, Antônio, vamos dar um tempo, esse ano de 2026, vamos só reorganizar. Eu digo, tá, tudo bem, então tá bom. Não põe nada no orçamento. Aí hoje eu já disse para ele, eu digo, cara, não cabe uma loja no orçamento, só uma. Mas aí, e eu fico pensando no efeito que isso causa, né? Empregos, por exemplo, né? Não, Porque a gente não está falando aqui só da questão do lucro, da ambição, não, isso é uma cadeia a gente tem depende da loja. A gente tem a nossa empresa, eu acredito que ela seja uma das maiores, vamos dizer, as 10 maiores empresas do litoral gaúcho.
as 10 maiores empresas do litoral gaúcho. Poxa vida, 14 lojas. Hoje tem loja que tem 200 pessoas. Eu não tenho mais porque não tem. Realmente, a gente está oferecendo emprego de 4 horas, de 6 horas, de 2 horas, contratando de cooperativa, porque não tem gente. Está difícil. O senhor se considera um bom patrão? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu agora fiz uma meta para eles e para dar dinheiro para eles, para todos, assim, ó, do empacotador até o gerente, né? De todos, até o diretor, né? A gente é um patrão que vê, que conhece eles, que fala com eles, com a turma, trabalha junto. Ontem não, mas semana passada eu estava na casa do Dodge, Sirena, e ele diz assim, pô, estão dizendo que tu tá embalando fruta. Eu digo, pois é, eu não aguento chegar numa loja, ver uma fila na balança e não ir ali com o crachá e dizer assim... O senhor vai e bota a mão na massa ainda? Meu Deus, eu que ponho. É mesmo? Claro, eu não entro numa loja... O senhor tem algum dia que o senhor não vai em alguma unidade? Não. Ou vai na administração? Eu já estou relaxando. Não. Eu trabalho todos os dias. Todos os dias, às 8 da manhã, eu estou com 70. Eu abro a administração ali... Não, eu não abro ela, mas 8 horas eu estou trabalhando, né? 8 horas estou trabalhando... E 2 horas eu saio, né? Aí eu arrumei um esportezinho aí do golfe aí, que eu moro no Terraville, tenho o golfe, tenho meus amigos ali. Então a gente tem jogado lá 3 vezes por semana, mas não, assim de dizer, bom, hoje eu vou ficar em casa dormindo. Mas é uma forma de desacelerar um pouco. Vem à sua cabeça alguma ideia assim, bom, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, de repente... Mas eu tenho um amigo que diz assim, não, agora quando chegar em 70 eu vou parar. Não vai parar nada, não para, ninguém para, eu não consigo parar. Claro, tiro férias, faço e tal, mas e diminuo o dia de trabalho, né? Mas dizer vou parar para quê? Para quê? Para ficar em casa vendo televisão? Não tem sentido parar. O parar, acho que tu vai morrer se tu parar. E não é porque tu é velho que tu diz que não vai parar, é porque a vida tem sentido quando tu está servindo, quando tu está trabalhando, quando tu é útil, quando tu consegue ter uma ideia, e aí, né? Então, aí, quando tu te sente útil, tu te sente vivo, e esse negócio de parar, a minha mãe, a maior produção da minha mãe foi com 87 anos. Com 87 anos, ela pintava, ela era artista plástica. Ela dava aula na Espanha para um monte de senhoras e eu dizia, mãe, o que tu cobra delas? E ela, 2 euros por hora. Eu digo, mãe, só, isso é pouco. Ela, Antônio, por dia entra umas 6 aqui, cada uma fica umas 5 horas. Eu estou tirando dinheiro, era muito dinheiro assim, começa a multiplicar, 6, 2 horas, 5 horas, sabe? Então, quer dizer... eu me perdi, mas eu acho assim... É que o senhor não imagina parar, porque ela, nessa idade, ela era produtiva. Não, e eu tenho um quadro na minha sala que ela fez com 87 anos, ela morreu com 88, e o quadro está lá. Então, tu não pensa em parar. Chega uma hora que os filhos, eles assumem. Mas o senhor vai largar uns poucos. Mas eu tenho diretor financeiro, tenho diretor comercial, tenho diretor de operações. É uma gestão profissionalizada? Sim. A minha gurizada, assim, um está ali no marketing, o outro no financeiro e o outro no compras e a Fernanda no RH, mas então, eles vão assumir, Sim. Mas é um processo tão natural quanto foi o seu lá atrás? Não. A gente já fez Fundação Getúlio Vargas, a gente já fez cursos, a gente está fazendo preparação, nós tínhamos contratado uma empresa para nos ajudar na sucessão, mas é que a sucessão ainda, a gurizada, quer dizer, a mais velha tem 40 e ainda são novos. E o senhor se considera, em termos de saúde, pronto para qualquer coisa? Eu estou bem, de saúde eu estou bem, 100%, não tem nada. E que eu acho que me parece que é uma coisa fundamental, né? As pessoas terem aqui e a saúde do corpo. Mas
A sucessão, essa vai ter que ser natural, negociada com eles, né? Claro. Eles que tem que ser negociado. Mas eles já se negociam. Nesse cenário que nós temos hoje aí, o senhor aposta muito no Brasil ainda? Ou está muito mais difícil do que o senhor imaginou? Pois é. O Brasil é um país riquíssimo, absurdamente rico, né? Absurdamente rico. Eu acho assim, que as pessoas que tomam conta do Brasil, se começarem a pensar mais no Brasil, né, e mais no agro, mais no empresário, deixa o empresário trabalhar. Vai vir uma reforma tributária que vai ser absurda. Eu só quero ver tu ter que pagar 10 mil reais para um pedreiro e ele ter que depositar 2.500 reais no banco, de impostos. Vai ser muito grave, vai ser grave. Eu acho que nós vamos passar por um período de muita dificuldade. Mas o Brasil tem solução. Acho que o Brasil tem solução, ele vai se endireitar, ele vai ir para frente. E qualquer governador que pense o Brasil sem o viés político, ideológico, eu acho que o Brasil decola e vai embora. Mas nós temos que tirar essa ideologia, esse negócio que eu sou obrigado a te alimentar porque tu não quis estudar, tu não quis trabalhar, tu não quis fazer nada, então eu tenho que te alimentar. Sabe, esse negócio, o brasileiro tem que saber que para ganhar dinheiro tem que trabalhar, né? E isso é delicado. Falar isso aí é bastante delicado. Onde mexe é ano eleitoral também, tem tudo isso, né? Para a gente encerrar, seu Antônio, qual seria a mensagem que o senhor deixa para as pessoas, para os colaboradores, para a família? Porque, afinal de contas, nós estamos falando de uma trajetória de muito sucesso, mas como a gente viu durante o programa, de muito suor. Exige muito para a pessoa chegar e dizer assim, eu sou o CEO de uma empresa como o Supermercado Assum. Tu sabe que eu sempre acho que alguém me ajudou, sabe? E acho que Deus está me ajudando, sabe? Eu tenho muitas associações que eu ajudo, eu tenho muitas igrejas que a gente ajuda, a gente trabalha na pandemia muito. Eu acho assim, faz o bem que ele vai voltar para ti em dobro, em triplo. Então, a mensagem é essa, faz o bem, trabalha honestamente. Eu te falei que eu estou com um esporte com o golfe. O golfe é tu jogando aquela bolinha lá, papapá. Muitas vezes, se tu não acha a bolinha, tu tem que dizer, perdi a bolinha. Porque o jogo ganha quem der menos tacada. Se eu der uma tacada e te mentir que eu não dei, se eu for desonesto, eu não vou ser correto. Então, a honestidade, pessoal, a honestidade. Ser um cara honesto, ser um cara trabalhador, pensar o bem e ajudar os outros, é o que vai te levar. Eu tenho certeza, eu já passei tanta dificuldade, eu já passei por assim, eu não vou conseguir, e aí acontece uma coisa e eu consigo, sabe? Meu Deus do céu, mas como é que pode? Quem é que te ajudou? Quem é que te empurrou? Quem é que tirou aquela dificuldade da tua frente, sabe? Aquilo ali foi um ser supremo. Eu não era para ser dono do Assum, não era para o Assum existir, mas o Assum veio com uma energia tão forte e uma ajuda do além tão grande que nós conseguimos ultrapassar essa barreira e hoje somos a empresa que somos. Eu me lembro que eu tinha um diretor que eu dizia assim para ele, cara, como eu gostaria de vender 5 milhões por mês. Cara, 5 milhões, se eu vendesse 5 milhões eu seria rico. Aí hoje tu vende 150 por mês, sabe? Então, a vida é mas essa. Tudo tem uma explicação, só chegou aí porque tem toda essa história que a gente falou aqui. Eu quero lhe agradecer muito, obrigado. Seu Antônio. Obrigado, parabéns, parabéns nessa jornada que ainda vai seguir Sim, muito. Vai, e nós vamos ter tempo para conversar aqui. Quando a loja tiver 80 unidades, né, a gente vai conversar de novo. Tá legal. Certo? Obrigado, Glauco. Obrigado. E o Desbravadores fica por aqui com mais essa grande história de superação, de resultado, mas que tem também muito suor envolvido. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha sempre aqui na tela da Masper TV, infinitas possibilidades. Tchau. Obrigado.